Atualmente eu tenho 20 anos. O meu nome é Aline, eu tenho 23 anos. Com quantos anos você engravidou? Eu engravidei aos 18. Como que foi para você esse processo de descoberta da gravidez? Como que foi? Na hora eu fiquei bem neutralizada. Eu não tive nenhuma reação, nenhum sentimento visível. E simplesmente o susto mesmo de ter que contar, o anseio de ter que contar para os meus pais. Eu engravidei com 17 e tive meu filho com 18. E como que foi essa gravidez com 17 anos? Foi uma gravidez muito difícil, eu sentia muito enjoo, eu não trabalhava, nem o pai da criança. Eu ainda estava terminando o ensino médio, terminei o ensino médio grávida, eu estava no 3º ano. E eu passei com a ajuda dos professores, porque eu faltava muito. Foi uma gravidez muito difícil, com muito desconforto. Passava muito mal, sentia muito enjoo, muita falta de ar. Então, foi um momento difícil. Você considera que foi uma anestesia no momento do choque? Eu considero que foi uma anestesia, realmente, advinda do choque da descoberta da gravidez. Como que foi a gestação dessa gravidez? Como que foi? Você teve mudanças? Como que você reagiu a essas mudanças? Foram poucas? Foram muitas? A minha gestação ela foi tranquila, não tive muitas mudanças biológicas, mas em questão mais emocional tive bastante desconforto emocional. No período de gestação, eu me senti indiferente, porque a maioria das minhas amigas iam para festas, frequentavam bares, e eu queria estar com elas, mas sentia que isso não era mais para mim, porque eu estava gerando uma criança, então eu sentia que eu precisava melhorar, que eu tinha que melhorar para poder dar um exemplo melhor para o meu filho. Eu não queria que ele seguisse o mesmo caminho que eu estava seguindo na época. E você considera que foram causadas por aquele período de gravidez ou também teve fatores externos que contribuíram para esse desconforto? Com certeza teve fatores externos e também provei muito da sensibilidade da gestação, né? Dos hormônios, estava fragilizada, tudo acarretou, tudo contribuiu para isso. E você desejou a gravidez? Não foi uma gravidez desejada. Eu tomava um tipo de anticoncepcional. Tive a decisão de trocar de anticoncepcional e não busquei me informar. E o anticoncepcional só iria começar a valer nessa troca no período de 30 dias. E eu achei que trocando ali ia continuar dando o mesmo efeito. E foi então nessa troca de anticoncepcional que eu engravidei. Como que foi a descoberta tanto para você como para o pai da criança? Pra mim, eu fiquei um pouco triste, só que eu acho que eu fiquei mais triste pela reação dele, porque eu acho que a gente fantasia muito, então eu esperava que ele fosse ter uma reação melhor. Só que, tipo, ele não aceitou muito bem. Ele falou, agora que não tem mais o que fazer, a gente vai cuidar, né? E eu esperava algo, assim, mais romântico, mais carinhoso, até porque na gravidez a gente fica mais sensível. Em relação à família, quando descobriu? Foi muito difícil, minha mãe passou mal, minha avó também não aceitava, elas esperavam o melhor de mim, né? Esperavam que eu tivesse uma vida que eu também queria que eu tivesse tido, mas não foi assim que aconteceu. Elas queriam que eu me formasse, tivesse minha própria casa, aí sim que eu tivesse filho, só que foi tudo fora da ordem. Mas como que foi a gestação para você, o momento do parto? Conta um pouquinho do seu relato. A questão do meu parto foi bem assustadora, porque eu fui apenas tirar uma ultrassom, retirar uma dúvida e acabei tendo que ser internada já para ter a minha filha prematura, com menos de 8 meses, só que eu com 8 meses. E aí, no caso, você foi internada por quê? Quais eram
assim, de início eu levei um susto porque me disseram que eu tava com redução de líquido e aí que a minha filha poderia ficar sem oxigênio. E eu não tinha nada preparado, não fui preparada e já tive que ficar internada pra ter a minha filha quanto antes possível. Então, logo eu já fui, no dia seguinte pela manhã eu já fui internada, eu tive que induzir o parto. O que você falou? Não, beleza, tudo bem. E aí, no momento do parto, foram quantas horas de parto? Foram 5 horas de trabalho de parto. O meu relato de parto foi um parto muito difícil, foi um parto induzido, onde já estava passando da hora, estava de 42 semanas, já estava no limite. E foi um parto induzido, foi um parto muito dolorido, um parto muito demorado. E isso encadeou para que até hoje eu não pretendo mais ter filho. Eu lembro até hoje do parto claramente, como foi difícil. E eu acho que o parto influenciou muito para os 2 piores anos da minha vida, assim, porque foram 2 anos difíceis para mim. Cuidando da criança, ouvindo diversos tipos de reclamações, tipo, não é assim que dá banho, criança não pode comer isso. E isso acabava me oprimindo, me fazendo me sentir mais mal ainda, como se eu não fosse uma boa mãe. Só que hoje em dia eu tenho um entendimento de que eu fui e eu sou uma boa mãe que eu pude ser. E após o nascimento da criança, como foi esse processo? Você fala desses 2 anos, como que foi? Foram 2 anos difíceis, onde eu tenho pra mim que o primeiro ano eu passei assim por uma depressão pós-parto, porque eu tinha pensamentos infelizes, eu fiquei muito triste, eu não conseguia sentir assim aquele amor que as pessoas falavam que eu ia sentir pela criança. O pai continuava seguindo a vida normal, como indo pra festa, se divertindo, e eu não, eu me sentia ali aprisionada. E muita gente virava pra mim e falava assim também, você acabou com sua vida. Eu acabei tirando essas palavras pra mim. Eu pensava, nossa, realmente eu acabei com minha vida. Eu não me sentia fazendo mais nada de útil. Eu não saía, não tinha mais tantos amigos, não me divertia. Eu ficava ali em função da criança, que eu acho que, principalmente no primeiro ano de vida, a criança exige muito da mãe. É uma dependência, assim. Você internalizou essa pressão e a fala dos outros? Isso, acabei levando pro coração, como o povo costuma dizer. E como que foi na criação dessa criança? Você recebeu a opinião de outros e como que foi? É porque assim, eu acho que minha sogra e minha mãe me ajudaram muito. E eu acho que na época, como elas são assim, pessoas de antigamente, elas não têm tanto entendimento. Talvez elas cresceram ouvindo isso também, né? A minha mãe, a minha avó auxiliou ela e pelo que ela me conta, foi um tratamento parecido com o meu. E eu não culpo tanto elas. Eu acho que eu também deveria ter, na época, ter tido mais sabedoria para explicar e saber me impor. Mas eu acabei não me impondo e tomando essas palavras, os meus próprios pensamentos para mim e ocasionou isso tudo. E hoje, como que você se sente em relação a esse passado? Como é você hoje, Aline? Hoje eu me sinto bem mais tranquila, eu me sinto feliz, realizada. Eu acho que as coisas aconteceram como devia acontecer. Não me arrependo, eu acho que depois que a gente cria um certo amor, um certo afeto pela criança, a gente não imagina mais a nossa vida se ela não tivesse vindo, entendeu? Hoje em dia, meu filho já tá com 4 anos e eu me sinto super bem, não me arrependo de nada. Eu acho que eu passei pelo que eu precisava para me tornar uma pessoa melhor. O conselho que eu dou é que, se possível, aceite. Aceite a situação desde o início. É difícil, é doloroso, é complicado. E muitas das vezes você tem rejeição da sua própria família, mas você aceitar é a melhor escolha.